Saudações, cubonautas de todo o cosmo, bem-vindo ao nosso segundo podcast. Hoje a gente vai falar sobre filmes dos anos 80. Estamos aqui novamente, Marcelo Zeller, Pizza Logan e Funfas, também conhecido como Brave. A gente resolveu falar um pouquinho desses filmes dos anos 80, não os grandes clássicos que todo mundo já conhece. A gente pegou uns que já caíram no esquecimento aí de muita gente, passa batido, mas que compensa dar uma segunda olhada, uma relembrada, ver aí com a família, puxar os filhos e falar, senta aqui e vê o que eu assisti quando eu era da sua idade. Escolhemos 6 filmes, para não ficar tão extenso aqui, muita coisa de memória, a gente fez um review aí dos filmes que a gente assistiu. Vamos começar aqui com o Marcelo. Zeller, diga para nós o seu filme preferido escolhido aí para esse podcast de hoje. Oi pessoal, aqui é o Zeller. A época dos anos 80, principalmente pra mim, foi aquela época da inocência, daquelas comédias, muito pela minha idade. A época que nos anos 80 pra mim eu era um menininho, né? Esses filmes que eu sempre via. Tem aquelas comédias mais clássicas que todo mundo conhece dessa época, que é Porky, Porra que a Polícia Vem Aí, e entre outras, né? Só que resolvi pegar um mais esquecido, mas que é uma comédia de ótima qualidade, vale a pena estar vendo de novo, que é Te Pego Lá Fora. Para contar um pouquinho do filme, conta a história do Jerry Mitchell, que é um estudante daquela escola, um estudante normal, trabalha numa lojinha da escola, vende material escolar. E no filme, logo no começo, mostra uns burburinhos, né? O pessoal comentando da chegada do Bud Revell. E contam coisas drásticas dele, né? Que já tinha espancado o professor, tinha puxado faca para outro, batia em outros alunos. Era o cara mais mal, assim, que podia estar chegando ali na escola. E eles descobrem que vai ser o primeiro dia dele, né? É o único assunto do momento ali. Um detalhe dele, dizem que ele não gosta de ser tocado. Só de um professor ter tocado nele, ele espancou esse professor. O Jerry Mitchell, ele foi incumbido de receber esse aluno fazendo uma matéria sobre ele pro jornal da escola. E não gosta muito da ideia, né? Mas não tem jeito. E ele vai, em um momento, tá lá, acaba tendo a oportunidade de encontrar o Bud Revell e, sem querer, ele toca no Bud. E aí começa o tormento. O Bud Revell fala que eu te pego lá fora. Então é daí que surge o nome do filme, né, em português. E ele começa uma jornada desesperada para tentar salvar a vida. Até legal pensar que nessa época era uma coisa bem comum nas escolas, né? O pessoal passar por esses apuros aí, um se desentender coisa e falar, te pego na saída. O pessoal que não gostava de brigar, já corria, já se escondia. Então o filme inteiro tem essa dinâmica, o cara tentando escapar de qualquer maneira, porque ele não nasceu pra isso. O cara você vê todo arrumadinho, todo engomadinho, não é o tipo curte exercício, nem nada do tipo, então é claro que você vê que não teria salvação pra ele, porque o Bud é um monstro, né? O cara é uma montanha de músculos. E realmente, os caras colocam aquele bullying que, olha, agora que você tocou em mim, eu tenho que extravasar essa raiva. Então, por causa disso, a gente vai lutar. E como lá no filme, nos Estados Unidos, as aulas são intermináveis, né? São horas e horas que ele passa lá, não são só 2 horas e aí já sai, já tem que pegar na saída. Então, às 3 horas eles vão lutar, passa muita coisa. Passa a hora do almoço, passa... Nossa, é muita coisa. É bem divertido esse filme mesmo. Dá uma agonia que você fala assim, nossa, agora esse cara... Agora o Jerry já era, cara. O coitado de Jerry tá perdido. O nome original do filme, né, é Às 3 horas da tarde. 3 o'clock high. Exatamente. É bem legal que o cara, como vocês disseram, ele é avesso à briga. Onde tem a situação de briga, o cara tá indo pro caminho contrário. Foi muito legal. Eu mesmo já corri muito da escola para não apanhar. Isso aí acho que qualquer um se identifica. Muito legal. Na verdade, essa é uma situação que, assim, acho que a maioria já passou. A maioria dos homens já passou na escola. Hoje em dia eu acho que é um pouco menos, mas
naquela época, isso aí, acho que todos passaram por isso, cara. Não, legal que desse filme, o dia do cara é aquele típico dia de não sair da cama. O cara já acorda atrasado, tem que levar a irmã, a amiga, que ele não sabe se ele tem um affair com ela, e fica lá, quase bate o carro. É aquele dia de não sair da cama, cara. Aquele dia que parece que nada vai dar certo, né, cara? Já começa com o pé esquerdo o dia, né? Agora uma coisa, é um filme atual no que diz respeito ao bullying, né? Hoje em dia a gente usa tanto essa palavra bullying, que na verdade pra mim sempre existiu, né? Só tem agora um nomezinho diferente. Agora deram um nome, mas o bullying de hoje é bem mais psicológico, né? Nessa época aí o bullying era físico mesmo. Bem mais físico. Nesse filme é 100% físico, né? Não tem outra explicação. Porque quando a gente nessa época aí, o cara falava assim, não, te pego lá fora, e se você contar pra alguém ou contar pro professor, eu te arrebento muito mais. Você não vai fugir. Esse tipo de coisa tinha muito mais, né? E é mais ou menos o que o Bud Revell faz, né? Ele vai assustando o cara, vai fazendo aquela pressão psicológica o filme inteiro. Os motivos são sempre fúteis, né? Na infância, os motivos eram sempre... Eu não consigo lembrar por quais motivos, mas sempre que era sempre fútil, cara. Sempre... porque um falou que falou e outro... agora vai te pegar lá fora. E com eles é a mesma coisa, cara. Os caras estão lá no banheiro, aí o cara fala assim, que mandaram fazer um artigo idiota pra você. Aí o Bud, você vai fazer um artigo idiota mesmo? Não é que você é idiota. Aí vai lá e encosta no cara. Cara, você encostou em mim. Agora eu vou ter que descontar minha raiva em você. Eu vou te pegar às 3 da tarde. Acaba com o cara. Cara, ele tenta ser simpático com o cara no banheiro, cara. Isso é regra da vida. Não se faz isso, cara. Você vai abraçar um cara no banheiro? Que papo estranho é esse? Né, cara? Ali foi bom, cara. É um bom filme, Um detalhe que não vai mudar para quem tiver a experiência de assistir esse filme é que a gente não vai estar nesse CuboCast, a gente não vai estar colocando spoilers, porque a intenção dele realmente é estar fazendo vocês reverem esse filme ou verem pela primeira vez, e então não vamos falar isso, mas vou só comentar uma coisa, né? Porque nos anos 80 tinha coisas que hoje seria... nem sei se teria nos filmes ou no cinema. Por exemplo, um professor de uma escola colegial está beijando uma professora, um aluno de uma escola colegial ali, beijando uma professora. É uma coisa que você... não sei se hoje você veria em filme assim, cara. Com certeza não, o cara fuma na sala, enfim. É bem legal, cara. É um bom filme. Pra gente passar pro próximo filme, eu só queria dar essa dica, que é um filme... é uma comédia, é tranquila. Tem essas coisas dos anos 80, como falou, o menino fumar na sala de aula, beijar a professora, mas vale a pena, boas risadas e dá pra você se pôr um pouquinho no lugar dele e relembrar alguma coisa. Sensacional. E aí, vou já jogar uma curiosidade, que eu fiz aí uma extensa pesquisa sobre os filmes que a gente vai falar hoje, e eu procurei em todos os filmes atores que fizeram depois filmes de super-heróis. Filmes de super-heróis, em algum momento alguém aparece em um filme de super-herói. Então, no caso do Te Pego Lá Fora, o Casey Siemaszko, que é o nome do Jerry Mitchell, ele atuou no filme O Fantasma, de 96, com Billy Zane. Eu não consegui exatamente ver qual era o personagem, mas o nome dele é Morgan, então ele tá aí, ele trabalha. E um outro mais conhecido e que faz uma aparição aí no Te Pego Lá Fora é o Jeffrey Tambor, que ele é um professor, ou eu não sei exatamente o que é porque não explica, mas ele é quem cuida da lojinha onde o Jerry trabalha. E o Jeffrey Tambor é o nosso conhecido Tom Manning do Hellboy, aquele meio relações públicas, meio diretor do Bureau de Pesquisa de Defesa Paranormal. Então conseguimos aí uma ligação entre nossos atores e os filmes de super-heróis. E tem outras curiosidades também. Na verdade, o personagem principal do Jerry Mitchell, né? Ele fez várias séries, na verdade. White Collar, CSI, Oz, The Blacklist. Fez Os Jovens Pistoleiros, em relação a filmes mais famosos dele. Agora o Richard Tyson, que é o Bud Revell, ele já fez Falcão Negro em Perigo, Quem Vai Ficar com Mary, e o último que ele fez é A Arma Perfeita. E eu também queria
rapidinho só falar umas curiosidades. Que, na verdade, o produtor executivo desse filme, apesar de não aparecer nos créditos, porque ele pediu, não sei porquê, acho que não acreditava muito que o filme ia dar certo, mas era o Steven Spielberg. Spielberg que merece outro cast. Eu vi que esse filme também tem uma referência, mesmo que de leve, a um western clássico conhecido de 52, chamado High Noon, onde um xerife do Velho Oeste tem que enfrentar um criminoso notório num horário determinado. Tem referência a isso que o xerife era sossegadão, pacífico e tal. Aí por um mal entendido o criminoso fala: ao meio-dia, em High Noon, lá, te espero na frente do salão. E só mais uma última curiosidade desse filme é que tem uma cena lá que aparece a trilha sonora do filme Tubarão, que é um clássico do Steven Spielberg também. Se você vê um cara de quase 2 metros querendo te bater, acho que a música do Tubarão cai bem, né, cara? Faz sentido. Então, beleza. Te pego lá fora de 87, assistam, se divirtam. E, Pizza, o que você trouxe aí pra gente hoje, então? Cara, o filme que eu trouxe é um filme que eu gostei muito na época, revi para esse cast, e é um filme que eu tenho muito carinho, cara, porque ele é um filme bobo no sentido de inocente. Ele chama Os Heróis Não Têm Idade, The Dagger and Cloak, no nome original, né? Ele é de 84, conta a história do Dave. O Dave é aquele garoto que é criado sozinho pelo pai. Ele tem os amigos imaginários. Naquela época não tinha hoje videogame, não tinha o YouTube para te ajudar, não tinha tanta coisa como tem hoje. Naquela época, na verdade, tinha o Atari, né? O Atari é o videogame ali que fica em evidência o tempo todo. E ele tinha os jogos de RPG, porque ele começa o filme jogando um jogo de RPG. Você já vê o dado de dois lados rolando. Ele tem um amigo imaginário, ironicamente, mais pra frente isso no filme talvez se explique, né? Não vamos dar spoilers. Ele é a cara do pai. E com isso, esse amigo dele, chamado de Jack Flag, é um espião internacional com muitas intrigas, muitas histórias. Aí o que acaba acontecendo? O Dave, ele acaba testemunhando um assassinato de um agente secreto. Esse agente, ele tava com uma fita de videogame que dá o nome do título original, né? Cloak and Dagger, um jogo de Atari. É um jogo de Atari muito bonito pra época, cara. Coisa que eu nunca vi por aqui. É verdade isso aí. Aquele jogo de Atari deles ali tá mais próximo de um Nintendinho do que de Atari. Ah, aquele lá é o lendário jogo de 8 bits que tinha pro Atari que a gente nunca viu, né? Aí o que acontece? Já começa que o cartucho é enorme, né? O cartucho é do tamanho de um NES, do cartucho do NES. Então, ali tem. Outra coisa também, que quando ele liga o videogame lá, na verdade parece um computador que ele tá jogando. É, tem tudo isso aí. Ah, e vale dizer que o garoto é o Elliot, que fez ET. Né? Ele tem um rostinho famoso aí, mesma idade, né? E a dublagem é a mesma, então esse é o lado bom dos anos 80, cara. Você pega a dublagem de um ator, é aquele ator pro resto da vida. Ele vai até o fim da vida, Até o fim da vida, enquanto o dublador estiver vivo, é ele que é o dublador daquele cara. Então é muito legal. Isso é interessante, que mesmo depois você assiste um outro filme, dublado, você fica pensando, nossa, eu já ouvi aquela voz. Ah, é a voz do fulano. Mas na verdade é porque o dublador fez outro, mas ele já ficou fazendo tanto aquele personagem que já ficou característico, né? É isso mesmo. É igual Duro de Matar, cara. Depois que, infelizmente, o Newton da Mata faleceu, cara, eu não consigo assistir filme do Bruce Willis com dublagem, cara. A dublagem dos anos 80, cara, dava uma personalidade e uma adaptação muito incrível pros atores, cara. Aí, o que acontece? O Elliot, ele fala pro pai e pra amiga dele, só que ninguém acredita na história dele, porque ele é um garoto muito imaginativo, muito criativo, é um garoto que passa muito tempo sozinho. Então, os amigos dele eram os amigos da imaginação. E quando ele leva lá pra ver, já não tem mais evidência nenhuma do crime.
A única coisa que ele tem que prova do filme é esse mega cartucho de Atari, que é um computador. O único que acredita nele é o Morris. E ele acredita naquela, né? Como ele sempre tá perto, o menino sempre tá na loja e tal, ele dá um pouco de crédito pro menino, mas naquela, achando que até que é uma brincadeira. E o roteiro do filme passa. É muito estranho que, por exemplo, assim, super espiões perseguindo um garoto de 10 anos de idade, cara. E esse garoto, os caras atiram, não acerta ninguém. É bem como o Marcelo falou, os filmes dos anos 80 tem toda essa inocência, né? Então, pra ser aceitável, eles colocam tudo num padrão mais easy, né? Tudo isso que o garoto vê e tal, eles embasam no roteiro de uma forma que fica crível. Então, por exemplo, os caras são super espiões atrás do menino. Eles podiam pegar a qualquer momento, mas o menino tá sempre em público, tá sempre evitando ser pego dessa maneira, porque o amigo imaginário dele, que é o espião, o Jack Fleck, fala pra ele, ó, anda dessa maneira, faz isso, faz aquilo. Então, fica sempre essa realidade e ficção trabalhando juntas. Mesmo que seja um amigo imaginário que dá as dicas para ele do que ele tem que fazer, são coisas que o menino, se ele não tá, se ele tá vendo alguém, mas é ele mesmo, certo? É a imaginação dele. Então ele tem uma consciência avançada, por assim dizer, a ponto de saber, eu sei o que eu tenho que fazer para me livrar aqui. Então tem que dar um crédito pro menino também, né? A gente fica vendo aquele adulto falando para ele, mas se o menino tá se virando sozinho, ele é quase um Batman. Vamos colocar que ele é quase um Batman. E tem uma coisa também no filme que ele... de ninguém tá acreditando nele, ele tentando contar, né? Porque é uma história super fantástica. E ele é um menino que joga RPG, tal, ele fantasia bastante as coisas. Tem um outro fator que ele perdeu a mãe, né? O pessoal acaba achando que... ele tá querendo atenção. Exatamente, ele querendo atenção, e ele também tá passando por um momento ruim, entendeu? Ele sempre questiona assim, tipo, que se a mãe dele estivesse lá, a mãe dele acreditava nele. Sempre tem essa coisa assim da presença da mãe, a falta da mãe, na verdade, né? Sentida por ele, né? Ele, no filme, assim, pelo fato dele ser órfão de mãe, ele sente-se meio abandonado, assim, porque o pai é um militar, né? E não dá muita trela pro filho, não dá aquela atenção, assim. É algo a se pensar. A temática aborda isso mesmo, a relação entre pais e filhos, no caso, o filho e o pai. E isso nesse filme pra mim, a coisa mais marcante, cara. É muito legal isso aí. Essa parte do pai e filho, essa relação, o desenrolar da história, o que acontece com essa relação é um dos pontos fortes do filme. E com isso, o menino é perseguido durante o filme inteiro por esses espiões. Tem várias cenas interessantes, como a cena do aeroporto. O legal do filme, ele, pra mim, assim, com essa moda de Stranger Things e tal, trouxe essa volta a um tempo que as coisas eram mais simples, não tinha tanta maldade. Se fosse um filme de espião nos dias de hoje, chegava um cara da KGB, do Mossad, só ouvia o barulho do silenciador, fosse criança, fosse idoso, não tinha como recorrer, você entendeu? Esses filmes, eles mostravam que as crianças, Spielberg trabalhou muito bem com isso, que as crianças não são bobas, cara. Elas são muito inteligentes, ele dava espaço para as crianças serem inteligentes. Eu acho que está sendo resgatado de novo. A não ser naqueles filmes do Air Bud, que sempre tem o Air Bud, o Soft Bud, e tudo, o cachorro é mais inteligente. Aí é outro nível, filmes de animais. Isso aí, melhor do que cachorro, só macacos. Bom, eu recomendo de coração, é um filme que você pode assistir com a família, você assiste com o seu filho, com a sua menina, qualquer um pode assistir e gostar, cara. É um filme que as crianças que já estão assim na fase dos 5 ou 6 anos vão gostar muito desse tipo de filme, cara. É verdade. Trago então, quem foi o ator que fez filme de super-herói que tá nesse filme? Isso é exatamente o Michael Murphy. Michael Murphy é um dos espiões que tenta matá-lo. Não, ele é o Warren Worthington do X-Men, o confronto final, o pai do anjo. Pai do anjo. Que tenta a vacina lá. Então ele aí cresceu e
se embrenhou no meio de filmes de super-heróis, entre muitos outros que ele fez. Então temos aí mais uma ligação de atores dos anos 80 que acabaram em filmes de super-heróis nos tempos atuais. Eu resolvi escolher aí um filme de 85, Saudoso Feitiço de Áquila. Feitiço de Áquila é um filme medieval que tem uma trilha sonora eletrônica. É uma coisa que... A única coisa, o ponto negativo desse filme é isso, cara. O tecladinho. Tem uns tecladinhos, tem uns efeitos especiais sonoros que não ornam com a época. Mas fora isso, é um filme excelente. É um filme excelente por vários motivos. Primeiro, tem o Matthew Broderick, tá? Do Curtindo a Vida Doidado, na mesma época, e mesma dublagem, então... E a mesma pegada, você vê ali o Ferris Bueller trabalhando na era medieval. Ele é um ladrão que foge de uma masmorra, tem um bispo ali que, da minha masmorra ninguém foge, então vai lá pegar esse bandido aí de novo. E é muito legal, começa, né, a história nele, ele fugindo e tal, os cavaleiros atrás dele. Quando ele acha que ele já se livrou, né, tô longe, ele já foi lá, tô liberto. Ele fala, agora... vou contar pra você, ele chega numa estalagem, vou contar pra você a história de um amigo meu que fugiu das masmorras de Áquila. Aí vai começar a se vangloriar, e aí o cara fala assim, um cara que tá encapuzado lá, então você conhece alguém que fugiu de lá? Eu conheço, não sei o quê. Aí o cara é o cavaleiro que tava perseguindo ele. Aí começa, foge daqui, foge dali, escapa e tal. Aí aparece o Cavaleiro Negro, Rutger Hauer, Capitão Etienne Navarre. Nos anos 80 ele foi um herói de filme de ação bem famoso. E ele aparece para ajudar o menino e tal, e consegue escapar, porque ele ouviu que o menino tinha ido lá pra Áquila, não sei o quê. Aí eles conseguem escapar, o capitão bate nos cavaleiros, começa a ficar todo mundo, enfim. Quando eles estão longe, aparece um falcão. Parece um falcão lá que o capitão pega e tal. Eu tenho esse falcão, eu salvei sua vida e você vai cuidar do falcão pra mim. E a gente vai voltar pra Áquila. Eles começam uma conversa e tal. Enfim, vai passando um pouco da história e a gente descobre qual a relação do Rutger Hauer, que é o capitão, com o falcão. Eu tenho que dar um pequeno spoiler, porque se não tiver esse spoiler, não dá pra continuar. O falcão é a Michelle Pfeiffer. Eles foram amaldiçoados pelo bispo e eles não podem viver juntos. De manhã, o Rutger Hauer é humano e a Michelle Pfeiffer é falcão. E de noite, a Michelle Pfeiffer vira mulher e o Rutger Hauer vira lobo. Então tem essa história... Um lobinho. Um enorme lobo negro, né? Então, é uma história, é um romance. Querendo ou não, é um romance, é bem sofrido, assim, porque ele tem essa pegada de medieval, tem um pouco de ação e tudo mais, mas no frigir dos ovos é um filme de romance. E daqueles romances sofridos, assim, aquela coisa... Eu quero a pessoa, mas eu não posso ter. E a pessoa tá ali do seu lado. O amor impossível. Pode, completamente impossível. E essa história prende você. É uma história bem legal mesmo. É um filme que caiu aí no esquecimento. Pouco a pouco a gente lembra. Mas vale muito a pena ser visto. Pode ser visto por qualquer um. É um filme divertido. Tem momentos divertidos com Matthew Broderick. Tem momentos de tensão aí, quando vê ali o lance do romance, coisa e tal. Tem a inocência dos filmes dos anos 80, mas ainda assim, no geral, é um filme muito bem estruturado, um filme muito bacana, bem recomendado. Um filme que quem não assistiu pode assistir a qualquer momento, porque ele vale a pena mesmo. Esse filme, ele é de uma inocência, cara. E como a gente tá falando aqui nesse cast, os filmes dos anos 80 não tem tanta maldade. Por exemplo, a técnica das lutas, se você for ver, tipo assim, é aquela morte que não tem sangue. Pouca violência física mostrada, assim. Raríssimas vezes aparecia sangue justamente por causa da censura, né? Porque se a censura era pra 13 anos, não podia aparecer de maneira nenhuma. Tipo assim, por mais que tinha espada, faca, essas coisas, mostrava o cara dando soco, pontapé, empurrando os caras. Mas é um filme muito carinhoso. E essa preocupação do spoiler... O filme chama Lady Hawk, dá a entender alguma coisa que alguém é a Senhora Falcão. Mas é um filme muito bonito. Eu só fiquei esperando o cara lá da masmorra ficar falando rato, 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 aí apareceu outro prisioneiro. Ele está doente.
Aí, pra ele voltar pra masmorra lá com o cavaleiro pra matar o bispo, cara. Eu tinha assistido... Curtindo a Vida Doidado. Eu tinha assistido Curtindo a Vida Doidado antes. Aí eu falei, mano, é o Ferris Bueller, ele vai fazer alguma coisa. Eu achei que o principal do filme fosse ele, cara, e não o Rutger Hauer, cara. Rutger Hauer eu fui ver depois com Blade Runner. E a Michelle Pfeiffer eu conheci no Scarface. Agora, uma coisa desse filme, ele é uma fantasia medieval, é fantástico. Pra quem jogou RPG ou quem joga aqui, como a gente aqui já jogou muito RPG, é um prato cheio, cara. É um filme poético, é bonito, a história desse amor impossível é linda. Essa parte do medieval que acaba sempre agradando. E os cenários são bonitos também, cara. A paisagem, o lugar que eles escolheram pra filmar é bem bacana mesmo. Se eu não me engano, foi na Itália que foi gravado, né? Foi. Mas aquela montante dele lá não dá 3D6 nem ferrando, cara. Aquela espada dele lá era muito leve pra ser uma montante, cara. Aquela era. Mas... O cara levanta a montante com uma mão? Levantar ele levanta, né, cara? Atacar é que é difícil. Levantar ele levanta. É um filme aqui adorados por todos aqui. E é recomendadíssimo. Esse tem o selo de qualidade, cara. Isso não dá pra negar. E também um filme com mais atores que fizeram filmes de super-heróis. Aí, a primeira referência, claro, Michelle Pfeiffer como Mulher Gato em Batman O Retorno, de 92. Ela atuou aí, não dá pra esquecer, uma das mulheres gatos mais proeminentes de toda a série. O próprio Rutger Hauer fez Batman Begins. Ele era o responsável por cuidar das empresas Wayne na época que o Bruce Wayne saiu pela humanidade, lá saiu pra ser o Batman, né? Ele era o responsável, ele era o diretorzão lá. E por último, mas não menos importante, que teve uma aparição relâmpago, Alfred Molina, nosso querido Dr. Octopus, no Homem-Aranha 2. Então esses três aí vieram a enfrentar o mal, ou ser o mal, em filme de super-heróis, aí depois dos anos 90. O Alfred Molina, a primeira participação dele num filme, também foi no filme do nosso interesse, que foi o Indiana Jones. Ele foi o cara que no Caçadores da Arca Perdida foi coberto por aranhas. Olha aí, hein? Depois ele volta pra se vingar do Homem-Aranha. Quem diria? Beleza, então esse foi o Feitiço de Áquila, filme de abril aí de 85. Assistam. Marcelo, o que mais você traz aí pra gente? Como eu disse, eu era pequeno e pra mim os filmes dessa época eram as comédias. Esse que eu vou trazer agora é uma comédia, mas na verdade ele tem um pouquinho mais de drama. Os problemas que surgem no filme são levados de uma forma, uma brincadeira, né? Porque é comédia. O filme que eu tô falando é Fábrica de Loucuras. Contando um pouquinho da história dele, os moradores de uma pequena cidade, né, dos Estados Unidos, norte-americana, eles se veem numa grande dificuldade quando a maior fonte de empregos, de renda deles, que na verdade é uma montadora de veículos, ela fecha. Essa fábrica, ela era a alma da cidade e ela tinha mais de 35 anos, estava ali, então ela empregava praticamente a cidade toda, ela que sustentava a cidade, e acabou fechando essa montadora de veículos. E passaram-se muitos meses, ou seja, o pessoal sem trabalho, não tinha como absorver todas aquelas pessoas começaram a sair da cidade, mudar, lojas começaram a fechar uma atrás da outra. Aí colocam todas as esperanças o Hutch Stevenson, que é um cara carismático, é o Michael Keaton, aquele cara de pau, né? Aquele cara que já tem um charme próprio, né? E resolvem enviar ele lá pro Japão para convencer uma empresa japonesa, né? Que é a Sun Motor, a assumir a empresa. Ver a dificuldade que é, porque ele é americano, ir até o Japão, ver aquela diferença cultural imensa, gera partes engraçadíssimas do filme, que ele sempre brincando, os japoneses sempre muito sérios, né? Só querem falar do trabalho com aquela seriedade toda. No final das contas, ele acaba convencendo os japoneses a assumirem essa fábrica. Aí que realmente começam as dificuldades. Porque a empresa japonesa quer transformar aquela empresa que está nos Estados Unidos aos padrões japoneses, né? De montagem, que é aqueles caras sérios. E os americanos não são assim. Aí que começa o confronto dessa diferença cultural entre
Oriente, Ocidente, parte americana e japonesa. Hoje em dia, essa diferença já não é tanto. Vamos dizer que o Oriente absorveu muita coisa do Ocidente. Os japoneses gostam muito dos americanos e absorveram muitas dessas coisas. Mas tem essa tradição que é milenar do Japão, persiste até hoje. Então o filme é mais ou menos isso. É contando como que os americanos tentando fazer com que a empresa fique, que vai estar voltando com os empregos e a renda deles, e os japoneses não querendo da forma que os americanos fazem, querendo da forma japonesa. Na verdade, esse filme devia se chamar Capitalismo é uma Droga. Mostra um pouco da ascensão japonesa, de montadoras, e mostrando como o pessoal no Japão é disciplinado. A tecnologia ela é colocada como uma das frentes japonesas, enquanto os Estados Unidos é aquela coisa mecânica, braçal. Nos Estados Unidos, você, por exemplo, o filme mostra como a cidade é pequena, que no final do expediente, eles saem do trabalho e vão tomar cerveja junto. No final de semana, é todo mundo fazendo aquele churrascão, usando aqueles avental de beijar o cozinheiro e fazendo todo mundo ou é casado com a filha de um, ou é padrinho do outro. É aquela coisa assim, bem de cidade pequena dos Estados Unidos. E o Michael Keaton é um ator fenomenal, cara. A parte de comédia do filme se deve muito a ele. Ele é muito engraçado. Igual tem uma cena no começo que é muito doida, né? O cara sai dos Estados Unidos, vai pro Japão e ele leva o retroprojetor. Será que os caras lá no Japão não tinham um retroprojetor? Uma empresa como aquela, leva o quadro para pendurar na parede, para passar os slides. E fora isso, as cenas do filme são muito engraçadas. Ele é muito engraçado. Falando do filme, a parte da crítica, mas é sempre essa coisa de diferença cultural, e também fala muito sobre revolução industrial, que vai mostrando as pessoas querendo automatizar as empresas, vai ter menos emprego. É um problema até hoje, né? E onde essas pessoas vão ser absorvidas, perde os empregos, para onde elas vão, né? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, né, que eu tive a oportunidade de morar no Japão. Vamos dizer assim, essas linhas de montagem, Fordismo, né, ela existe até hoje lá. Tipo, para você convencer um japonês que tal peça, tal funcionamento dá para ser otimizado em algum setor da fábrica, você vai ter que mostrar isso para ele, aí ele vai ter que mostrar para o chefe dele. Aí o chefe do chefe dele vai ter que mostrar pro chefe geral para falar, agora sim. Eles são muito sistemáticos, assim. Eles são, se funcionou assim antes e vai funcionar para sempre. Às vezes as pessoas que trabalham no Japão, elas fazem as partes que a máquina não faz. A máquina não tem aquela capacidade de decidir se a peça é boa, se a peça não é. Aquele poder de decisão, de mexer. Aí eu vejo, assim, nessas linhas de montagem, o ser humano como uma engrenagem viva, uma que adapta a coisa, que consegue ter um raciocínio rápido em determinada função na fábrica, assim. Ele é não só colocar o produto na máquina, até ele estar todo confeccionado e colocar na caixa. Acho legal comentar, mas não vamos deixar o cast ficar com esse tom pra baixo, cara. O filme é uma comédia, não se esqueçam disso. Que esse sistema existe no Japão até hoje, ele existe. Eu só quero pontuar isso, mas o filme é muito bom. E agora falar um pouquinho da ficha técnica, né? O diretor é o Ron Howard, que ele também foi o diretor de Uma Mente Brilhante, que saiu em 2002, e o Código da Vinci, em 2006. O principal, Michael Keaton, ele dispensa comentários, né? Mas já fez vários filmes como Corredores do Amor, Dona de Casa por Acaso. O mais recente que ele fez foi Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. É o mais recente dele. Os principais filmes da carreira dele, ele era o Beetlejuice, né? O Besouro Suco dos Fantasmas que Divertem, e o nosso querido Batman. Só aproveitando aí também dos filmes recentes do Michael Keaton, ele foi indicado por Birdman e vai estar no novo filme do Homem-Aranha, né, pro ano que vem, como um abutre. Ele já foi um morcego, agora é um abutre. Ainda vai estar envolvido com o filme super-herói. Ele foi um pássaro, foi um morcego, agora é um abutre. O próximo ele vai ser uma doninha, cara. Gente, agora eu vou falar de filme bom, hein? Agora eu vou pôr filme bom na mesa.
O filme que eu vou colocar é o Ruas de Fogo. É praticamente uma sequência daqueles filmes que nos anos 80, anos 70, não se resolvia tudo no tiro. Não era tiro, porrada e bomba. Esse daí tinha bomba, tinha tiro, mas era muita porrada. Ele conta a história dessa Ellen Aim, que é interpretada pela Diane Lane. Ela é uma cantora de rock lá na cidade que retorna para um show e ela é sequestrada pela gangue de motoqueiros do William Dafoe, cara, que no filme se chama Hayden Shadhawk, dos Bombers. Então ela manda um telegrama pro Tom Cod, é o Michael Paré. O Michael Paré, ele fez muito filme de porrada nos anos 80, 90. Tanto é que esse filme ele tem sequências, mas falarei mais tarde. E ele é ex-namorado dessa cantora. E ele, junto com o produtor, que é o namorado da menina, que é o Rick Moranis, que no filme se chama Billy Fish, e com a ex-soldado McCoy, vão sair na porrada que nem um Double Dragon. Eu acho que muito que é visto no filme, os coletinhos, os cabelos dos atores, eles inspirou muitos beat'em ups que teve nos anos 80. A composição do cenário, daquele cenário meio caótico, com o carro quebrado. Só o nome do cara já me indica que o pessoal da Capcom viu esse filme, cara. O filme é dele indo salvar ela. É muito legal nessa parte, porque ele tem uma mistura de... Tem muita música, assim, música rodeando os personagens. Não são os personagens cantando enquanto lutam, mas sempre tem música, muitas músicas boas até. E com isso ele vai indo salvar a Ellen Aim. Então, o ator aí principal, ele tem o dublador do Sylvester Stallone. Você assiste e você começa a ouvir, a gente já comentou lá no começo de dubladores e vozes conhecidas. Comecei a assistir o filme e falei, mas essa voz não é estranha, cara, tá lá, o mesmo dublador de Stallone. E é uma história, na verdade, bem simples. Mocinho, com vilão, com violência gratuita e coisas sem sentido, como gangues de motoqueiros com 60, 80 motoqueiros contra a polícia, que só tem 2, mas aí a cidade se volta contra eles, todo mundo tem uma escopeta. É bem assim, cara. O negócio começa de um jeito, aí vai subindo, aí começa todo mundo a se bater, aí bate mais, e bate mais, e bate mais. Mas é mais ou menos isso. E aí o protagonista da história, o herói, ele é sempre aquele... Eu vou cuidar de tudo. Eu vou cuidar de tudo. Eu tenho plano. De tudo. Então, cheio de frases de efeitos. Logo na primeira luta ele já chega lá, o cara tá encrencando no bar, ele me tira a jaqueta, tá só de suspensório, um colete por baixo. Aí o vilão, que foi? Tá com calor? Ele, as coisas vão esquentar. Então é bacana, dá pra se divertir. A dublagem é muito boa, cara. É muito bom. E o Rick Moranis é legal porque assim, você vê o Rick Moranis, você lembra de Querida Encolher as Crianças. E ele nesse papel, ele tenta passar um cara que tem um certo poder. Ele é um empresário com dinheiro, então ele resolve os negócios, eu faço os meus negócios, eu faço isso e aquilo, e não sei o quê. Mas você olha assim, não dá pra dar crédito pra ele, cara, coitado. Ele vira pro cara, agora ele está comigo, não vai estar com você, porque eu dou pra ela o que ela precisa. Será que ela precisa, mas é a mim que ela quer. Então, é interessante, é legal. É legal. Clichê, cara. É bem o alarme de clichês tá batendo. E aí tem um momento completamente aleatório que eles estão num bar e uma menina aparece. Mas é você adora suas músicas. Sai fora, baranga, não quero falar com você. Não, é suas músicas, não sei o que. Quero ir com vocês. Tipo, a menina acabou de conhecer o grupo e quer ir com eles. Não, que a polícia tá atrás de vocês. Aí aparece um carro de polícia na rua. Beleza, vamos sair do outro lado. E a menina vai seguir eles. Do nada, assim. E aí ela fica até o fim do filme do lado deles, sem fazer nada. É bem legal, cara. Então tem coisa assim que quando você assiste pra ver esses detalhes, assim, é um filme que realmente vai agregar bastante. Sim, então, como eu disse, esse filme ele faria parte de uma trilogia. A trilogia do Walter Hill, que é o criador, né? Ele chamaria dessa trilogia As Aventuras de Tom Cody, que teriam as seguintes histórias: The Far City, a cidade distante, né? E The Cod Returns, o retorno de Cod. Elas chegaram a ser escritas, mas não foram filmadas.
uma sequência não oficial, né? Chamada Road to Hell, que Estrada para o Inferno, foi filmado em 2008, dirigida aí pelo Albert Pyun e com o Michael Paré fazendo o mesmo personagem de novo. É legal, é engraçado você ver um personagem, um ator voltar a um personagem mais de 20 anos depois. Eu gostei eu vi o filme. Para os dias de hoje, talvez ele seja questionável, mas eu achei que ele não tinha o brilho do Ruas de Fogo, ele não comprometeu. A história ela é um pouco mais realista, mas é um bom filme ainda. Mas o Ruas de Fogo original, eu acho que ele foi pai de muito jogo de... muito co-op aí de porradinha, junto com Warriors, é claro. Só aproveitando também, o Michael Paré, ele é o rei dos filmes ruins, cara. Ele fez muito filme do... Daquele de cobra contra cobra, besouro contra mosquito, carnificina de ratos gigantes. Esse cara, ele escolheu a dedo. Ele fez. Cara. Ele fez Komodo versus Cobra. Ele fez Blood Rain, cara. O cara que faz Blood Rain, você tem que pensar. Ele fez Alone in the Dark 2, cara. 2, hein? Um já foi sofrido. O cara conseguiu fazer os 2. Um dia a gente vai fazer um especial sobre o Ebol, cara. A gente vai, com certeza, cara. Aquele filme, qual foi aquele filme que a gente assistiu lá, dos mortos-vivos? House of Dead. Esse merece o podcast. Esse merece, cara. Esse merece. A gente vai usar a nossa teoria do peitinho gratuito, cara. Esse merece. A gente vai expor essa teoria do peitinho gratuito. Polêmico. Então, ele fez muito filme ruim, cara. Muito ruim. O mais próximo de algo bom que ele fez foi ter aparecido no House. Só isso. Dureza. Bom, e então, atores que participaram desse filme, que fizeram filmes de super-heróis quando cresceram e viraram gente grande. William Dafoe, né? Foi aí o nosso Duende Verde, no Homem-Aranha de 2002. E a Diane Lane, que fez a Martha Kent, mãe do Superman aí nos últimos filmes. Nesse filme aí, Ruas de Fogo, ela tá irreconhecível. Ela é muito nova, muito novinha mesmo. Não criança, mas uma adolescente bem bonita, mas não parece nada com a Diane Lane que a gente conhece hoje. Acho que ela fez muito mais sucesso depois de que amadureceu do que na época dos 20 e poucos anos. Eu sou péssimo pra essas coisas, cara. Eu vejo um ator, só vejo pelo nome que eu vou olhar em outro filme e reconhecer. Passou alguns anos, eu já não consigo olhar e ver que é aquele ator. Você falou do William Dafoe, que eu acho que seria um excelente Coringa. Ele vai ser o Vulco do Aquaman, o mentor, um dos conselheiros do Aquaman no novo filme da Liga da Justiça, e provavelmente vai aparecer no filme solo do Aquaman. Eu acho legal contar isso daí também. Então, para fechar, o último filme aí escolhido, pensei bastante para trazê-lo aqui, é Inimigo Meu. Tá, um filme de 85, conta a história de dois pilotos interestelares de raças diferentes e que estão numa batalha cósmica, né? É o Dennis Quaid como Willis e o Jeriba, é um draconiano do planeta Draco. O filme começa como se fosse Star Wars. Tem lá a batalha, as naves um atirando no outro, e aí duas naves caem num planeta, parece um deserto, assim, é bem... cenário bem anos 80, escuro, um lamaçal, um negócio bem dark. E eles caem lá, se descobre que só tem os dois, não é um planeta, eles acham que não é um planeta habitado nem nada. E eles caem ali e começam a tretar na mão, né? Eles descem da nave e começam a bater no outro. Só que aí chega um momento em que eles começam a conversar enquanto eles estão batendo e começam a se perguntar por que ele está fazendo isso. E aí começa uma chuva de meteoros no planeta. E eles são obrigados a se proteger. Ou eles param de lutar ou eles morrem. E aí nesse momento começa uma conversa entre eles e tal. Meio que eles falam, tá bom, então uma trégua aqui. Se eu matar você, como é que eu saio daqui? Se você me matar, como é que você sai daqui? Vamos primeiro ver como é que ele sai daqui, depois a gente resolve o nosso problema. E aí, nessa obrigação deles a conviverem, um começa a entender mais da cultura do outro. E se percebe que eles lutavam
e não se conheciam, não sabiam por que estavam lutando. Diziam pra ele coisas que na realidade não existiam ali. É um filme bem icônico porque o Jeriba, que é o draconiano, ele faz um som meio gutural, meio... quando ele fala, e isso foi muito marcante quando saiu no cinema. Você viu o pessoal sempre estava conversando esse gargarejo cultural, era bem legal. E eles foram se entendendo e tal, mas o enredo, a história, gente, é de uma profundidade tão grande, mesmo depois de décadas. É uma história super atual. E assim, não é um filme chato, né? Eles colocam ali ideologias religiosas, sociais. Eles começam a criar uma amizade baseada no respeito mútuo. E aquilo se torna muito forte. Eles vão se conhecendo, porque eles não têm outra coisa que eles possam fazer naquele planeta que não seja se conhecer e se ajudar. Um precisa ajudar o outro. E aí, o filme ele é bom até um ponto, e aí ele passa a ser excelente. Tá? É como se fossem duas histórias dentro de um único filme. Hoje a galera faz trilogia, quadrilogia, para ganhar o máximo de dinheiro possível, contar a história demorada, ficar enchendo linguiça, e faz filme de 3, 6 horas aí e fica fazendo, então vou fazer várias partes. Esse filme não, cara, é 2 horas, mas é super bem estruturado, a história dá uma reviravolta no meio do caminho e muda completamente. Você fala, putz, agora o filme vai acabar. Não, o filme começa de novo, com uma outra temática, dentro daquele negócio ali, e é muito bom mesmo, assim, eu acho que é um dos filmes mais excelentes em todos os aspectos, pra mim, de longe, assim, dos anos 80. Ele realmente merece estar nessa lista, ele é bem esquecido, as pessoas costumam não lembrar, mas o enredo é bom, os efeitos especiais são bons, a história é muito interessante, te prende, é uma história inteligente, e é merecedor aí de assistir quando você já tiver visto tudo no Netflix. Não tem o que assistir, gente. Procura Inimigo Meu, de dezembro de 85. É realmente muito bom mesmo, cara. É que eu não posso contar muito mais coisa, porque senão é spoiler até o fim. Então, o máximo que eu posso contar pra vocês é que é uma história muito boa, original, é uma história original, gente. É a coisa que mais tem nos anos 80 são histórias originais, mas essa é de colocar muita história que a gente vê hoje no chinelo, cara. Os caras colocam assim de uma maneira que não tem tanta inocência dos anos 80, mas tem uma sensibilidade para tratar de um assunto como esse de uma forma primorosa. O legal desse filme, e ele é do Wolfgang Petersen. Esse cara fez muita ficção científica, cara. Ele fez se eu não me engano, acho que o primeiro Tropas Estelares, não, o primeiro Tropas Estelares não. Ele fez o diretor, ele fez o Troia. Ele fez o Troia, ele fez o Poseidon, ele fez o Força Aérea 1, o Harrison Ford. Ele fez Força Aérea 1. É muito bom, cara, é muito bem dirigido, muito bom mesmo. Como você disse aí, o Troia e o Poseidon, ele é um diretor que ele, se for pra mostrar alguma coisa no filme, ele mostra, cara. Não é... Ele tira um pouco da inocência dos anos 80, assim. Ele não faz questão de um final feliz para contar uma boa história. Ele quer contar uma boa história, custe o que custar dos personagens. Eu acho que a primeira história de bromance, assim, que você vê, cara, que... o cara pega o dedo na ferida, assim, ó, e quero ver o cara não se emocionar, cara. A história é boa, cara. É boa mesmo. Essa vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Então, e uma coisa... Você assiste esse filme hoje, ele não é específico dos anos 80. Você assiste hoje, ele tá atual. Ele não é datado. Exatamente. Não. Ele não tem nada que fala assim, putz, mas isso é muitos anos. Cara, não precisa nem de refilmagem. Você coloca lá pra assistir hoje, passa tranquilo, cara. É um filme muito bom mesmo. Ele até de efeitos especiais, é muito bom. E esse filme, assim, o que você sente que ele mostra muito a tolerância. Ele mostra a importância da tolerância, você respeitar a diferença. Porque no caso dos dois, são de raças diferentes. E eles acabam lutando por causa de um ódio entre as raças que eles nem entendem mais porquê. É uma coisa tão antiga que tem aquele ódio que eles nem entendem mais aquilo. É isso mesmo. E eles se vê e eles lá sozinhos e tendo como única opção trabalharem juntos para
estarem sobrevivendo, eles começam a aprender um pouco a ver essa tolerância, ter isso com eles, entendeu? E começar a se questionar por que a gente luta. E você pega uma situação dessa nos dias de hoje, você vê guerras aí em outros lugares que as pessoas já escapam os motivos, já há tanto tempo que já escapam os motivos da guerra. Verdade. Já tá nas pessoas ali. O legal da ficção científica é isso, né, cara? Ela coloca coisas atuais e você pode usar elas 1000 anos para frente, que se o ser humano não evoluir, vai se permanecer, cara. Vai levar com ele. Vai estar no DNA de... Como o filme não tem essa guerra que os dois não sabem nem por que estão brigando, mas ela perpetua. E a vantagem da ficção científica é isso daí. Agora, uma coisa muito legal do filme é que os diálogos são muito filosóficos, assim, essa parte também você pode colocar você vai ver hoje e vai ver assim, é relevante, a filosofia da coisa. É um ótimo filme, é fantástico, é recomendadíssimo, é muito bom mesmo. Esse respeito que eles tratam um com o outro, que vai crescendo, né? Não é fácil, não é adquirido. Ah, beleza, você pegou um copo de água pra mim, então agora eu vou falar com você. Não é assim, cara. Foi ali, ó, na porrada, foi batendo cabeça, até que eles começaram a se entender. Demorou muito, cara. Tem muitas horas que eles param pra conversar, que saem umas conversas e falam assim, meu Deus, cara, os caras são brilhantes. É bom, é muito bom mesmo. A beleza da ficção científica, fazendo essas analogias com o tempo atual, é realmente uma das melhores qualidades. A ideia desse cast mesmo era trazer os filmes que caíram no esquecimento, que a gente não pode deixar cair no esquecimento, não. A gente tem que fazer eles continuarem aí, porque é coisa boa e a gente precisa falar, continua, passa de geração a geração. A gente tem que criar esse conceito. Os outros que são grandes, nos anos 80, já falam por si só. Eles são uma bola de neve que não vai parar de rolar nunca. Bom, então esses foram 6 filmes que a gente escolheu. A gente não colocou outros que a gente também gostaria aí, porque senão a gente ia se alongar demais. Já esses 6 aqui já rendeu bastante, mas tem outros muito bons aí que fazem parte dessa década maravilhosa. Temos Labirinto, A Magia do Tempo, tem Trocando as Bolas, tem Viagem Insólita, tem Big, Quero Ser Grande, enfim, tem uma infinidade de filmes, mas aos pouquinhos a gente vai falando. Se vocês quiserem, a gente faz um CuboCast anos 80 parte 2. A gente tem plano de fazer dos anos 90, anos 2000, 2010, anos 70. Cinema é uma coisa que a gente adora, tem muita coisa para falar ainda. Então, espero que vocês tenham gostado desse daqui. Foi bem legal pra gente também. Tinha alguns filmes que eu não tinha assistido, que eu assisti a recomendação dos meus amigos, gostei bastante. E espero que vocês tenham se divertido. Deixa aí no comentário se vocês querem que a gente diga de alguma passagem que vocês se lembram desses filmes, alguma coisa que vocês querem que a gente comente de novo. Nosso canal tá aberto aí pra comunicação. Mandem carta. Eu quero receber uma cartinha. Se vocês quiserem mandar uma cartinha pro Pizza, pode escrever para cubocosmico@outlook.com e ele vai responder com carinho para vocês. Pode ter certeza. Os comentários também estão abertos, gente. Aguardamos seus comentários, sugestões de filmes, que vocês escreverem lá, pode ter certeza, será lido. Maravilha. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço e não esquece de se inscrever no canal. Tchau. Acabou. Vão embora. Vocês não estão vendo isso? O filme já acabou, o cast acabou, vai embora.